Aqui é Rodrigo começando mais um episódio do Cultbook com um clássico da literatura brasileira. Memórias de um Sargento de Milícias, o único romance de Manuel Antônio de Almeida, se tornou um clássico também nas aulas de literatura de muita gente. Eu fiz a minha releitura desse clássico na versão inteiramente digital que eu comprei na Amazon, paguei lá R$3. Publicado em 1854, Memórias de um Sargento de Milícias tem a sua importância principalmente por contrariar algumas regras que eram comuns ao romantismo brasileiro, que era a escola literária dominante da época. Primeiro, o autor foge das relações idealizadas. Prova disso é que o amor entre os pais do protagonista do livro, o Leonardo, começa num navio vindo de Portugal para o Brasil, onde um dá uma pisadela no outro e o outro corresponde o amor com um beliscão. Foi dessa forma que eles iniciam o seu romance, que nunca terminou em final feliz. Além de falar dessas relações amorosas de forma pouco idealizada e utilizar muito humor, uma coisa que não era muito comum no romantismo da época, Manuel Antônio de Almeida também faz um retrato das classes mais baixas da sociedade carioca. Naquele tempo, o comum era que se falasse sempre dos estratos mais aristocráticos. O próprio autor, inclusive, ao narrar a história, fala das suas intenções. Corta para a história. A história gira em torno do Leonardo, que é filho de outro Leonardo, o Leonardo Pataca. É ele que começa a história com a mãe do Leonardo no navio, com o beliscão e a pisadela. Portanto, o Leonardo é o filho da pisadela e um beliscão. E como eu disse, a relação do pai e da mãe do Leonardo não terminava em final feliz. Muito pelo contrário. Um belo dia, o pai do Leonardo descobre que a sua mulher está preparando ir embora com outro. Inconformado, ele bate na mulher e expulsa o filho. Assim, o Leonardo começa a ser cuidado pelo compadre do Leonardo Pataca, o barbeiro. Então você imagine que o Leonardinho, filho, viu o seu pai agredir a própria mãe, depois dá um pontapé no seu traseiro mandando ele embora, e a partir daí ele tem que recomeçar a sua vida, ou começar a sua vida. E esses problemas graves da primeira infância talvez sejam as pistas que o autor dá para explicar o fato de que mais tarde Leonardo vai se tornar um capeta em forma de guri. Um verdadeiro malandro que desde criança aprendeu a conquistar tudo o que queria na base das travessuras ou das diabruras, para dizer uma linguagem que o próprio autor usa. Aliás, é exatamente essa uma outra característica do livro. Ao invés de colocar um herói cheio de valores e de qualidades, o protagonista do livro é o que se chama de um pícaro. É um daqueles travessos, um daqueles heróis sem nenhum caráter, ou talvez só com um pouquinho dele. Leonardo é um tipo comum de trapaceiro espertalhão facilmente encontrado no Rio de Janeiro da época. E acho que não seria exagero meu dizer que na árvore genealógica da malandragem na literatura brasileira, o Leonardo seria uma espécie de avô ou bisavô de outro grande e ilustre malandro, o Macunaíma. Em poucos atos, é assim que a gente pode resumir a história do Leonardinho. Leonardo pai se apaixona e se junta com aquela que seria a mãe do Leonardo. Ele tem um filho, mas até que um dia ele se decepciona com o casamento, espanca a mulher, dá um pontapé e manda o filho para fora de casa. Mimado pelo pai postiço, o Leonardinho cresce uma criança insuportável, fazendo tudo o que queria e até colocando medo na vizinhança. Uma vizinha que sempre vivia as turras com o barbeiro
dizia que o menino tinha maus bofes. Enquanto isso, o barbeiro tinha grandes planos para o menino e planejava mandá-lo para estudar em Coimbra, coisa que no desenrolar da história ele vai desacreditando cada vez mais. Quando adolescente, Leonardo se apaixona por Luísa, ou Luizinha, sobrinha de Dona Maria, uma das colegas do barbeiro. E a partir daí, o Leonardinho vai entrar em disputa direta com outro pretendente da Luizinha, que é um tal de José Manuel, que na verdade estava mais de olho na herança que a tia da menina ia deixar. Mas enquanto o amor entre Leonardo e Luizinha não desabrochava, o cara vivia se metendo em encrencas, ou como diríamos na sessão da tarde, ele também vai arranjar muita confusão e conquistar os mais belos corações. Naquela época o que ele fazia era frequentar as modinhas, uma espécie de festa que reunia o pessoal com música. O que seria hoje para alguns um baile funk, uma balada sertaneja ou qualquer outra coisa que envolva música, gente, né? E no meio disso daí a Luizinha acaba casando com o rival do Leonardo e o Leonardo conhece outras mulheres também. Um dos pontos inusitados e até de reviravolta do livro é que mesmo tendo a disciplina como uma das coisas que mais lhe faltam, um belo dia o Leonardo acaba virando oficial militar, oficial do temido Major Vidigal. A verdade é que justamente por sua esperteza e pelo seu conhecimento da malandragem, Leonardo acaba sendo contratado, sendo alçado ao posto de militar por esse Major Vidigal. Mais ou menos como acontece com o Leonardo DiCaprio, com o Tom Hanks naquele filme Prenda-me se for capaz. E não é porque se tornou um oficial militar que o Leonardo deixa de aprontar suas confusões. Mas como tudo acontece no Brasil, no final dá-se um jeitinho e tudo fica bem. Embora não seja um dos meus livros favoritos daquela época, Memórias de um Sargento de Milícias tem o mérito de falar da sociedade carioca por uma outra esfera, a das classes sociais mais baixas. Além de romper com normas vigentes do romantismo daquela época. Além disso, o livro já anuncia algumas características que seriam muito presentes na próxima escola literária que viria, o realismo. Sem falar que, como muitas obras da literatura brasileira, Memórias de um Sargento de Milícias é uma espécie de manual de comportamento da sociedade brasileira, que desde aquela época dá os seus sinais de compadrio, dos acordos, dos favores e de todo esse azeite que movimenta a engrenagem brasileira. Então é isso, fiquem à vontade para sugerir outros clássicos da literatura brasileira para eu falar aqui no canal. Fiquem à vontade também, claro, para curtir, para compartilhar e para se inscrever se você é novo no canal. Vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.